Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui da comunidade Evé, aqui no Magaça, Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Me propus hoje estar com os irmãos aqui nessa live para repetir o tema de ontem, porque ontem tivemos problemas técnicos e fomos forçados a parar de transmitir a live, embora tenha dado continuidade à reunião, mas paramos de transmitir a live aos irmãos que têm ali o costume de estamos ali compartilhando a palavra com esses irmãos, e onde teve um problema e não teve como dar continuidade. Então hoje eu queria trazer esse tema novamente para você aqui, para que possamos juntos meditar nessa palavra, para que nós possamos crescer juntos, porque a vida é uma escola e nós aprendemos um com os outros, e grande coisa é você estar meditando na palavra do Senhor, onde nos dá ensinamento, nos dá sustentabilidade. Então eu queria ler com você a passagem que nós lemos ontem. Nós lemos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 9, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: Assim lhe façam os deuses, e a outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, não foi ao deserto caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez. Tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se e comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Agora no versículo 15 diz assim: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta-te pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria. 16. E Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei de Israel. Também Eliseu, filho de Safate de Abel-Melá, ungirás profeta em seu lugar. Então aqui nós vemos que Elias teve medo. E o medo fez com que ele fugisse, escondesse numa caverna. Interessante que ele ora pedindo a Deus a morte. Ele ora pedindo a Deus a morte, dizendo: Não sou melhor que os meus pais, leva-me, Senhor. Eu costumo dizer que o medo congela gigantes. O medo faz o homem, às vezes, que estudou muito, que se preparou, diante de uma afronta, de uma situação que constrange, que causa-lhe medo, ele para. Eu queria dizer para você uma ilustração que eu contei ontem na igreja, sobre um cidadão. Certa feita ele estava cansado de buscar o Senhor sem ter resposta. E ali ele não conseguia entrar em sintonia com o Espírito Santo, por isso não tinha resposta nos seus pedidos. E ali ficou magoado, chateado com Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor não me responder, eu vou parar de caminhar. Se o Senhor não me responder, eu paro definitivamente de buscar a tua face. E ali, ele, assim como Elias orou pedindo a morte, esse homem estava orando e reclamando, conversando com Deus e reclamando. E certa feita, ao deitar-se, ele teve um arrebatamento em sonhos. E naquele arrebatamento em sonhos, ele é levado para um lugar onde tinha uma casa muito grande, com muitos cômodos. E ali
Ele reclamava muito que sua cruz era muito pesada, que não aguentava mais. Outras pessoas tinham lutas menores que a dele, que a luta dele era muito grande. O Senhor não estava olhando para ele. Então, naquele sonho, o Senhor falou com ele assim: olha, deixa a tua cruz aí nesse cômodo e começa a andar por essa casa. Ela é cheia de quartos. Cada quarto tem uma cruz. Você escolhe uma que melhor te convier e você segue o teu caminho. A partir do momento que você pegar essa cruz, ela será a tua cruz que você vai seguir o resto da sua vida, o seu caminho. E ali ele achou benéfica aquela proposta e começou a procurar nos cômodos. E a casa tinha muitos cômodos, era muito grande. Ele chegou a se perder, não sabia nem por onde mais entrou. Ele abria a porta e via aquelas cruzes enormes. Não, a minha já é grande, não vou levar isso nada. Aí cada cruz que ele via era muito grande. E ele falou assim: não aguento, não estou aguentando a minha, vou levar essa cruz aí, vou nada. Então ele viu muitas cruzes. Cada cruz que ele viu era chocante para ele, porque ele não queria levá-las, que ele achava muito grande. Então ali ele estava quase desistindo, não sabia nem como sair daquela casa. Aí ele viu um quarto e falou: acho que não tem esse quarto aqui ainda não. Aí quando ele entra, ele vê uma cruz do seu tamanho. Ele vê uma cruz ali que falou: essa aí dá para eu levar. É melhor ter carregado aquelas grandonas que eu vi nos outros cômodos, muitas cruzes grandes. Essa não, essa é adequada para mim. Aí ele fala: Senhor, deixa eu ficar com essa cruz aí, essa aí dá para mim. Essa eu posso conduzir. Essa é excelente para mim. Você falou: pode pegar. Só que ele esclareceu uma coisa: essa cruz que você está vendo aí é a mesma cruz que você chegou aqui reclamando. É a sua cruz. Aí entendeu que a cruz dele era menor do que muitas outras pessoas. Ele se achava o mais miserável dos homens. Ele achava que Deus estava esquecendo dele. E ali ele consegue entender que a sua cruz era pequena comparada com outras pessoas. Que tem pessoas que pensam que a sua luta é a maior do mundo. Tem pessoas que pensam que não vai suportar, que não vai aguentar. E com isso eles passam a murmurar, passam a reclamar, desobedecer a Deus. E ali param com a sua caminhada. E quantos têm parado, olhando para o tamanho da dificuldade? Até que nós vemos Elias. Elias havia feito uma grande obra. Ele encarou ali aqueles diversos profetas de Baal. E ali foi um grande feito. Porque ali, naquela época, estavam reclamando, estavam adorando a Baal, dizendo que a produtividade, que a fertilidade vinha tudo de Baal. Se chovia ou não era Baal. Então tudo era Baal, tudo era atribuído a Baal. E ali Elias resolveu mostrar aquele povo que tinha Deus naquele lugar. Então Elias lança um desafio e ali aqueles homens, soldados de Acabe e Jezabel, vão para aquele monte com ele ali, aquele desafio, eles de um lado e ele do outro. E aí ele manda que todo mundo preparasse o altar. E ali naquele desafio, a Bíblia conta que depois do meio-dia, aquele povo se rasgar com pedra, sangrar, oferecendo sacrifício a Baal, nada como resposta, Elias zomba do Deus deles, e Elias vai e começa agora: eu deixo que agora eu vou buscar o meu Deus. E ali a Bíblia diz que ele faz aquela vala, levanta um altar de pedra, coloca o holocausto ali, o fogo do Senhor desce, lambe água, lambe pedra, lambe tudo. E o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aquilo, Elias pega a espada e mata aqueles homens. E agora, com isso, ele mexe com a fúria da rainha Jezabel, que estava tomada por Satanás, e ali ela manda um recado para ele, que ele iria perder a cabeça, que ela iria matá-lo. E ele com medo foge. E quando ele foge, ele não entende que ali Deus estava com ele. Ele não entende que Deus, a Bíblia diz que eu estou convosco, em Mateus 28:20, diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que ele duvidou disso. E ele duvidando, ele foge, esconde numa caverna. E quantos crentes estão agora escondidos numa caverna? Quantas pessoas pensam que o seu problema é o maior do mundo, para de caminhar e não entende que o confronto vem para nos curar. Não entende que as situações se levantam para nos preparar para conquistar algo maior, ou para ir mais avante. E ali, por ele reclamar, inclusive ele até questiona com Deus, dizendo que só eu fiquei. Então só ele que era honesto, só ele que era fiel. Para ele não tinha mais ninguém fiel naquela cidade. E o Senhor disse para ele: rapaz, eu tenho aí 7 mil homens que não se curvaram a Baal. Então ele tinha homens fiéis naquele lugar, Deus tinha fiéis. E às vezes a pessoa não está entendendo o processo, não está tendo disposição para encarar o confronto, e aí ele começa a achar que é o mais sofredor do mundo,
ele começa a querer angariar a pena, ele começa a querer angariar a compaixão das pessoas, e ele esquece que tem que usar a fé para se aproximar de Deus, que somente a fé que nos mantém firmes diante do Senhor, diante dos problemas. Aí ele começa a reclamar, e para, e quantos têm parado? Quantos têm parado? Mas nessa noite eu queria dizer para você, esse tema, que você pode fugir do confronto, porém nunca fugirá do seu fracasso. Você foge do confronto, não encara as batalhas, quer largar sua cruz, mas saiba que com isso você não vai conseguir fugir do seu fracasso. Assim estava Elias. Ele foge, esquece quem ele era. Ele esqueceu que tinha uma identidade no mundo espiritual. Porque naquela situação o diabo encontrou uma brecha na vida dele para atacá-lo. E ali ele se esconde numa caverna, você manda ele sair. Interessante que ele é alimentado por um corvo, nem percebeu. Imagina a pessoa ser alimentada por um corvo. Ele nem percebeu, olha o milagre acontecendo. Mas a pessoa está desesperada, está com medo, está com uma fé emotiva e não consegue ali entender que Deus está agindo. Aí não entende o processo, não entende ali o confronto. E a tendência é parar, e muitos têm parado, homens, mulheres, jovens, quantos têm parado? Porque não consegue entender o confronto, é que isso não obedece a Deus, começa a andar distante da vontade do Senhor, às vezes levado pelo seu impulso carnal. Elias estava levado pela carne, a sua fé emotiva estava fazendo ele esquecer que existia Deus, ele não queria obedecer a Deus, tanto que ele questiona, ele só eu fiquei. O Senhor manda ele sair daquela caverna, tem um momento que ele quer ver Deus. Aí dá uma trovoada, terremoto, vento, árvores quebrando, pedra rolando, e não era Deus. E aí vai dizer que quando ele sai daquele lugar, uma voz mansa fala com ele. Era o Senhor falando com ele. Então tem pessoas que quando ela está questionando os confrontos que vem contra a sua vida, questionando o processo, que acha que o processo dele é mais pesado do que o dos outros, ele não consegue ouvir a voz do Senhor, ele não tem discernimento para entender que Deus está falando, está agindo, que Deus não para. A Bíblia diz que o servo de Eliseu sai da caverna e reclama: ah, Senhor, 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 estamos cercados. E o Eliseu olha para ele, imagina eles olhando com aquele olhar de crítica para ele, dizendo: ah, seu cabeça dura. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que os olhos daquele jovem abertos já se vê ali carro e carroça de fogo rodeando aquele lugar. Então, quando a pessoa não está entendendo o que Deus está fazendo, ele começa a agir com impulsos carnais, ele começa a frutificar na carne, ele começa a não entender que o Espírito é que tem que estar fortalecido para ele ouvir a voz do Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito, nós só iremos entender a voz de Deus andando no Espírito, porque o homem espiritual discerne coisas espirituais, já o homem carnal, ele é alimentado e guiado pela sua carne. Então ali, ele não estava entendendo que Deus estava no controle. E ali Deus vai, alimenta ele e fala: você vai agora numa missão. Ele vai dar 40 dias e 40 noites para ungir 2 reis. Olha, imagina, ungir 2 reis e ungir um substituto para ocupar o seu lugar. Porque por causa da sua covardia, ele foi tirado. Porque ali Eliseu iria substituí-lo. Então nós vemos que quantas pessoas têm parado, quantos dons têm sido engavetados, porque a pessoa não entende que quando ela foge do confronto, ela nunca consegue fugir do fracasso. Porque se ela não passar pelo confronto, eu sempre digo que atrás de um confronto, ou depois de um confronto, depois de um vale, de um deserto, tem milagres. É aquilo para nos preparar. Mas a pessoa começa a lutar carne com carne, não entende que Deus está agindo e começa a fazer como Elias. Elias é um homem de Deus, mas em dado momento ele é guiado pela carne. Quantas pessoas são guiadas pela carne no dia de hoje? Quantas pessoas não conseguem agradar a Deus, entristece Deus e pensa que está agradando a Deus, porque aqui ele pensou que estava agradando. Só eu fiquei. Senhor, imagine o Espírito olhando aquele homem e dizendo: rapaz, tem 7 mil fiéis nesse lugar, cara. Como é que só você ficou, rapaz? Então ele foi substituído por causa do medo. Ele não estava entendendo o confronto. Então entenda bem, que você possa entender que a pessoa precisa passar pelos confrontos que se levantam. Eu sempre digo: quem seria Davi se não encarasse Golias? O troféu dele estava quando ele mata Golias. Vê ali, Moisés,
Ele é levado e seria morto quando criança. Ele foi criado ali na casa de Faraó. Depois de matar aquele homem quando adulto, ele foge, 40 anos fugido. E ali, em dado momento, quando chega o momento do Senhor agir através da vida dele, e na vida dele, Deus se manifesta numa sarça ardente e fala com ele, só que ele não estava entendendo que era Deus. E quando Deus o chama, ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua. Porque a pessoa não entende que Deus, a Bíblia diz que quem nos chamou foi o Senhor. Só que quando nós estamos guiados pela carne, nós não entendemos, até duvidamos que Deus nos chamou. Duvidamos que Deus... A Bíblia diz em João 15:16, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vás, deis fruto e vosso fruto permaneça. Mas quando a pessoa está guiado pelas emoções, guiado pela carne, não consegue entender que foi chamado por Deus. Fica com medo de encarar as situações, se acovarda, não encara os confrontos e entra numa caverna. Só que faz como a hiena, esconde a cabeça e o corpo fica do lado de fora. Porque Deus está vendo, o inimigo está vendo. Só que ele pensa que está escondido. Então entenda bem, se você fugir do confronto, você não consegue fugir do seu fracasso. Entenda bem, você tem que encarar os confrontos, porque os confrontos que nos preparam para ser abençoado. Tem confronto que mexe naquelas situações que nós não queremos abrir a porta para o Espírito Santo agir na nossa vida. Há situações que vêm e Deus permite que se repita até que haja cura. Enquanto não houver cura, você pode mudar de lugar, pode mudar de cidade, de país, de igreja. Vou para um ministério maior, um ministério mais confortável, onde me dá oportunidade. Se você não deixar de ser curado pelo Espírito Santo, você vai para onde for e o problema vai atrás. Porque o problema não está no lugar, o problema não está em pessoas, o problema está na sua vida. É na pessoa que está o problema, só que a pessoa não entende e foge do confronto. E coloca a culpa em pessoas e começa a agir pela carne com outras pessoas. Acusa o irmão, acusa a irmã, família se destrói, ministério se destrói, relacionamentos, alianças são quebradas e a pessoa não entende. Quem está fugindo do confronto é ele, é ela. E não está entendendo que Deus quer curar para o milagre acontecer. Eu sempre digo que o milagre que você precisa, o milagre que eu preciso, Deus não vai fazer. Não adianta nem procurar quem não vai fazer, porque Deus já fez. Tudo que precisamos para as nossas vidas, a Bíblia diz, quando Jesus morre, ele diz: Pai, tudo consumado está. Então o teu e o meu milagre já existe, mas para isso terá confrontos. Só que a pessoa não encara os confrontos e com isso para pelo caminho, entristece o Espírito Santo e acha que está agradando a Deus. Não entende que está sendo levado pelas artimanhas de Satanás. Ele é articulado. Tem aqueles macetes que ele faz, que ele encanta a pessoa. Ele é sedutor. Ele seduziu Eva. Seduz homens e mulheres no dia de hoje. Mas as pessoas tendem a cair porque não querem ouvir a voz de Deus. Porque às vezes fazer aquilo que Deus quer que seja feito é cansativo. Não vou perdoar não. E quando não consegue perdoar, quando não consegue amar, quando não consegue dar de si para alguém, porque eu já fiz, eu perdoo sempre. O Senhor não conta quantas vezes nos perdoa. Quantas e quantas situações nós cometemos que entristece o Senhor, mas quando clamamos a Ele, o Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: este povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter de suas mãos comigo e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perderei os seus pecados e sararei a sua terra. Então entenda bem, assim como Deus age, nós devemos agir também, porque Deus nos perdoa. Basta que nós devemos nos quebrantar, pedir perdão de coração, que Ele nos perdoa. Só que quem não entende o confronto não perdoa. Quem não entende o confronto não ama. Quem não entende o confronto, ele despreza a palavra e pensa que está vivendo na palavra. Então Elias, ele fez aquela grande obra, mas no final ele começou bem e terminou mal. Entenda bem, é importante que você termine bem. Mesmo que você comece a errar no início, dar algumas cabeçadas, mas é importante terminar bem. E Elias terminou mal, que ele foi tirado e colocado outro no seu lugar. Então nessa noite, eu não sei o que te afronta. Eu não sei qual o confronto que você está passando, mas entenda bem, se você não pode encarar o seu confronto, então se você foge do confronto, você não vai conseguir fugir do fracasso. O fracasso virá. Se você não conseguir entender que aquela situação que tanto te incomoda, que te magoa, é um confronto. E se você fugir do confronto, você não vai ter sucesso. Você não vai conseguir fugir do seu fracasso, porque Deus permite
que você seja confrontado e que eu seja confrontado. E os confrontos das nossas vidas é a preparação para o milagre. José do Egito é levado cativo, vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus, até o seu pai duvidou, mas ele o tempo todo ele creu, ele aceitou, ele se permitiu ser usado por Deus, se permitiu que o Espírito Santo completasse a vida dele, onde ele chegava ele frutificava, mas a pessoa quando está entendendo o confronto, ela para de frutificar, ela para de respeitar, para de amar, para de trabalhar, para de caminhar. Se é missionário, encosta a Bíblia, se é um trabalhador, não quer mais trabalhar, porque não está entendendo. José não parou, pelo contrário, onde ele chegava, ele frutificava. Ele podia reclamar, poxa, meu pai não me entendeu, meus irmãos me venderam, eu estou preso injustamente. Não, ele permitiu passar por aquela situação toda, ficou quase 17 anos sofrendo, mas crendo que ia acontecer. Quem entende o confronto, ele entende que no momento certo, a porta vai se abrir. Quem está entendendo que um confronto é preparação para o milagre, a pessoa consegue entender que no tempo do Senhor, como diz Eclesiastes capítulo 3, de 1 ao 8, há tempo para o Senhor no céu e na terra, para todas as coisas. Mas quem não entende o confronto não consegue entender a palavra de Deus. Ele foge da verdade e pior, cria alianças com Satanás. Porque quando nós erramos na palavra, nós fazemos acordo com o inimigo. Quando nós deixamos de obedecer a palavra e cometemos erros que não consertamos os nossos erros, nós criamos vínculos com Satanás. Por quê? Eu sempre digo na igreja aos irmãos que palavras ditas, atitudes erradas cometidas no mundo natural, assina promissórias em branco para o mundo espiritual, para o diabo atacar-nos com as nossas próprias armas. Então nessa noite que você entenda, você não pode fugir do confronto. Você pode fugir, quer fugir, foge, mas entenda, você nunca conseguirá fugir do fracasso. O fracasso vai vir a reboque. Então que você possa entender dessa forma. O confronto é para te preparar. A Bíblia diz que Jesus foi levado no capítulo 4 de Mateus para o deserto pelo Espírito Santo. Então quem leva para o deserto é o Espírito Santo, irmão. Quem leva para o deserto é o Espírito Santo. Se você entender o agir de Deus, você vai entender que o inimigo colabora para você ser abençoado. O confronto, ele colabora, te empurra para o teu milagre. Nossos problemas, empurra eu e você para o nosso milagre. Só que a pessoa que não está entendendo e deixa a carne falar, a pessoa para de frutificar, para de glorificar Deus. E o que é pior, às vezes, faz como Asaf. Asaf estava errante dentro da casa do Senhor. Asaf estava reclamando da vida com inveja do ímpio, com inveja do carro do ímpio, da roupa do ímpio, da casa do ímpio, da família do ímpio e dentro da casa do Senhor. E o que é pior, tinha responsabilidade, tinha pessoas que estavam sob o seu comando, mas ele não entendia. Imagina as pessoas olhando para Asaf, imagina o mau testemunho que ele estava dando. Aí um certo dia ele deixou o Espírito falar. Quando ele entra na casa do Senhor, o Espírito fala, ele ouve. Então nesta noite, se você está gritando, reclamando, gemendo diante do seu confronto, entre na presença de Deus. Deixa Deus lavar a sua alma, limpar a sua mente, porque a tua vitória e a sua derrota está aqui. Ó. As suas vitórias, repito, as suas vitórias e as suas derrotas estão aqui dentro. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aqui. A Bíblia diz que pela sua mente, pela sua alma, será abençoada por sua alma, ou por sua alma você será condenado. Então você é abençoado na mente. É aqui, ó, é quando você crê. É quando você crê, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. E o Senhor diz em Hebreus 10:38, meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então você entenda, você pode fugir do confronto, porém nunca conseguirá fugir do fracasso, porque o confronto te prepara para o milagre. Quando você não entende o confronto, significa que você não está pronto para ser abençoado. Você corre da guerra, você faz como aqueles 32 mil que se apresentaram com Gideão. Aí se apresenta, você fala, tem covarde aí, tem medroso aí. E ali 31 mil pancadas sai, porque não tinham condições de ir. E nos que ficaram, ainda tinha pessoas que iam atrapalhar a obra. O Senhor manda levar para o lago. Lá no lago você fala, fica de olho nele, manda beber água no lago aí. E ali 300... como guerreiros do Senhor, pronto, sabendo que não estamos no lugar de festa, estamos em guerra, bebiam água, olhando para o guerreiro com a espada na mão. Os outros mergulharam igual cão na água. Os que mergulharam na água, você falou, separa esse, leva os 300.
Então que você possa fazer parte dos 300 do Senhor. Que você possa entender que o confronto é resposta, confronto é atalho para milagre. O deserto, vale, é um atalho para milagre. Para de reclamar, para de murmurar. Caminhe, meu irmão. Caminhe, minha irmã. Não pare. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a minha vida. Mas nós temos que continuar caminhando. Você caminhando, você vai criar uma resiliência. Você vai passar por cima desses problemas e Deus vai te preparando, vai te ensinando, vai te adestrando. Você vai entender que as coisas que eram difíceis ontem, hoje, vai estar mais fácil. Você vai entender que aquilo que te derrubava você ontem, você consegue passar por cima hoje. Mas para isso, que você possa entender, você não pode fugir do confronto. E quantos têm fugido do confronto? Quantos têm se acovardado? Então aqui no caso de Elias, ele atuou com sua fé emotiva. Ele não usou a fé racional. A fé emotiva nos faz sentir o peso, a dificuldade. A fé emotiva nos faz ver o tamanho do gigante. A fé emotiva nos faz pensar que nós somos pobres coitados, que os outros sofrem menos do que a gente. A fé emotiva faz com que a pessoa sinta nojo, sinta raiva, brigue, bata e responda, resmungue, mas não cumpra a vontade do Senhor, porque quer sempre se vingar do outro, quer sempre atacar o outro com palavras, com reações, não deixa o Espírito falar. Só como eu falei no início, não consegue perdoar, porque acha que a luta é carne contra carne, carne contra sangue. Não entende que a luta são demônios que nos atacam. A nossa luta não é contra pessoas, mas quantos deixam de falar, quantos deixam de obedecer, quantos deixam de somar para glorificar Deus, não entende que foi chamado por Deus, mas ele consegue dizer que Deus errou quando chamou, Deus errou quando a chamou, porque as suas atitudes envergonham o Evangelho, suas atitudes entristecem o Espírito Santo, e com certeza, se continuar dessa forma, Deus troca como trocou Elias por Eliseu. Então entenda, se você não encarar o seu confronto, se fugir do seu confronto, você será alcançado pelo seu fracasso. Então entenda bem, Deus quer te abençoar. Então não deixe que a fé emotiva envolva o teu ser, porque você vai sentir a carne falar, a carne latejar. Já a fé racional nos faz agir. A fé racional nos faz enxergar o Espírito Santo agindo na nossa vida. É a fé racional, como diz ali Romanos 12, 1 e 2. Nós temos que apresentar a Deus um culto racional, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você não usar a sua fé racional, você não vai experimentar a boa, nem a perfeita e nem a agradável vontade do Senhor. Você vai ser um peso, vai ser uma mala sem alça de papelão em tempo de chuva, cheia de pedra. Porque você não vai andar e ainda vai atrapalhar os outros que andam. Vai ficar igual o fariseu na porta atrapalhando. E às vezes com banca de abençoado e de abençoada. Porque às vezes com trajes, máscara de abençoado, mas pesado na caminhada sua e dos outros. Porque não consegue viver pela fé. Então a pessoa traz maldição para ele, maldição para a sua descendência, para a sua herança, quando não consegue obedecer a palavra do Senhor. Então nessa noite que você possa entender, você pode fugir do confronto, mas você será alcançado pelo seu fracasso. Porque o confronto é degrau de promoção para o seu milagre. A fé emotiva nos leva a atentar para as circunstâncias. A fé emotiva nos leva a ficar admirando a circunstância. A fé emotiva nos faz entender que bateu, vai levar. É bateu, toma, troca tapa, troca soco, troca palavrões, briga com um versículo bíblico. Já viu? Pessoas recebem um versículo bíblico que é para a sua cura, para o seu entendimento, para o seu crescimento. Aí responde contra o versículo bíblico. Aí fica brigando com palavras. Ah, mas também está escrito isso. Não, mas a Bíblia diz é para o teu crescimento. Não, mas vê bem. Por que quer falar para mim? Isso também erra. A pessoa não está entendendo que esse confronto é para curar. A pessoa começa a discutir porque está brigando com a carne. Então a fé emotiva faz a pessoa reagir com atitudes carnais. Agora, a fé que é fundamentada na palavra é a fé racional. A fé racional nos leva a tomar atitudes fundamentadas na palavra de Deus. A fé emotiva nos faz ver o Senhor dos Exércitos entrar em ação. Então a fé emotiva não permite que você veja o Senhor dos Exércitos agindo.
você vê o problema crescendo, a dificuldade crescendo. E a tendência é parar. Já a fé racional, não. A fé racional te faz olhar pela fé e chamar a existência aquilo que você quer receber. Você entra em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e prova das coisas que não se vê. Então a fé racional faz você chamar a existência o seu milagre. A fé racional faz você ver ou antever Deus agindo e o milagre acontecendo. Já a fé emotiva não. A pessoa olha para o problema e para de caminhar. A pessoa olha, começa a condenar, começa a falar, começa a resmungar, só não consegue obedecer, porque não está entendendo que o confronto é para curar. Enquanto não houver cura, a pessoa vai cair na mesma situação diversas vezes, porque não está entendendo que o confronto é para que haja cura. Enquanto não houver cura, a pessoa vai ficar passando pela mesma situação, vai ter remorso, mas não vai ter arrependimento. E quem tem remorso, erra. Quem tem remorso, alimenta a sua carne. Quem tem remorso, abre brecha para Satanás. Agora, quem tem arrependimento, não, ele se conserta. Ele entende, mesmo que alguém o magoou, ele vai e pede perdão. Ah, mas quem está vivendo pela fé emotiva, não, mas quem errou foi ele, quem errou foi ela, não. Quem vive pela fé, a fé racional, ele consegue entender, não. Porque ninguém perdoa, eu sempre digo isso. Ninguém perdoa porque é bom, porque é santo. Ninguém perdoa, não. Eu perdoo porque eu tenho entendimento, sabedoria, não. Você perdoa porque você quer o melhor de Deus para a sua vida, o melhor de Deus para a sua casa. Mas tem pessoas que não. Briga para não perdoar, para não ter contato. Briga para não perdoar, para não falar mais. Para andar igual um zumbi, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Não fala com ninguém. Aí eu falo assim, você é crente? Só que não está entendendo que está fortalecendo o inferno. Então, a pessoa às vezes não responde ou não reage, que é para não dar liberdade, que ela não quer perdoar, ele não quer perdoar. Aí prefere andar sério, como santão, mas não é, porque não quer perdoar. Agora não, quem anda pela fé racional, ela sente, não, Deus me perdoou, eu também vou perdoar. Mesmo que tenha sido afrontado ou afrontada, a pessoa dá perdão, porque quando você libera perdão, dois são curados, o ofendido e o ofensor. Mas a pessoa não, que me ofendeu foi ele, que me ofendeu foi ela. E com isso, deixe de receber o melhor de Deus, deixe de abençoar a sua vida, a sua descendência, arrasta a maldição para a geração, para a sua terceira e quarta geração. Porque não está entendendo, o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só que a pessoa não consegue entender dessa forma. A pessoa começa a reclamar porque acha que já fez muito. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, não, mas... Meu irmão, é um confronto. Você tem que passar nesse confronto. Ah, não, mas já perdoei. Ah, não, mas já... Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que ser bom, tenho que ser boa. Ah, mas por quê? Eu não sou seu escravo? Não, você tem que ser escravo em amor no Senhor. Não é meu, não é seu. Nenhum ser um escravo do outro, não. Temos que ser escravo em amor no Senhor. Mas a pessoa que está com a fé emotiva, quer dizer, que está com a alma enferma, não consegue entender. Por isso, quando faz alguma coisa de bem, cobra. Não entende que Deus está agindo. Lá em Lucas, lá pelo capítulo 11, mais ou menos, não me falei a memória agora, diz o seguinte, quando fizermos o que foi mandado fazer, podemos nos considerar servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos ter feito. E a pessoa faz e quer louvor, quer glória. A glória é de Deus. Ah, não, eu já perdoei. Ah, não, então eu sou obrigado a te aceitar. Ah, então eu sou obrigado, obrigada a fazer a sua vontade. Não entende que a fé emotiva é uma fé doentia. A fé emotiva é uma fé da alma, alma ressentida, alma magoada. Então você tem que entender que você precisa viver a fé do Senhor, a fé do Espírito. Você vivendo a fé do Espírito Santo, você consegue ultrapassar as barreiras. Você consegue andar mesmo sentindo. É claro que eu e você podemos sentir o peso, as dificuldades, os problemas da vida. Não podemos parar. Boa noite, graça e paz, irmã Roseni. Não podemos parar. Por quê?
Porque a Bíblia diz, levantai-vos e andai, né? No livro de Amós, só nos fala, levantai e andai, porque não será aqui o vosso lugar de descanso. Só que a pessoa não entende que aquele confronto que ele está passando, que ela está passando, é Deus agindo. Deus está permitindo para te dar o melhor. É uma preparação, faz parte da academia espiritual do Senhor. Os músicos, igual o óculos é leve, mas ele faz calo. É levinho, mas faz calo no nariz, faz calo na orelha. Então entenda bem, você está passando aquela situação, mas está crescendo músculos espirituais. Aquilo que te limitava ontem, amanhã não vai te limitar mais, sabe por quê? Você está encarando. Mas se você não olhar pela fé, você não vai. Você vai ficar igual o povo de Saul no deserto ali, no vale, parado diante de um gigante, que o problema se avolumou. Ah não, meu casamento, a minha finança, a minha faculdade, o meu ministério não rompe. Ah, sou eu que estou fazendo, sou eu que sou bom, sou eu que sou boa, sou eu que sou cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo, mas não obedece. E como vai vencer se não consegue obedecer? Aí vai ficar nessa situação aqui, ó. Foge do confronto, mas não foge do fracasso. Então entenda bem, você pode fugir do confronto, porém não conseguirá fugir do fracasso. Foi o que houve com Elias. Deus substituiu Elias. Deus substituiu Elias e colocou Eliseu. Por quê? Porque ele não entendeu que aquele confronto, Deus que agiu lá no monte. E Deus glorificou o nome dele. Quer dizer, o nome do Senhor foi glorificado na atitude de Elias. Lambeu ali a pedra, a água, o holocausto. Ele podia fazer de novo, mas não. Ele deixou a sua fé emotiva falar mais forte. Aí teve medo de morrer. Então entenda bem. Deus quer trabalhar na tua e na minha vida, mas para isso ele precisa que você se quebrante. Que você deixe ele ser Deus na sua vida. Porque senão você vai viver uma fé emotiva. Entenda bem, durante o confronto, enquanto você levar as coisas para o lado pessoal, nunca terá a transformação na sua vida. Então, durante o confronto, enquanto você levar tudo que acontece na sua vida para o lado pessoal e deixar de obedecer a Deus, deixar de obedecer a palavra, você está primeiro alegrando o inferno em desobediência a Deus. Está criando alianças, está abrindo brecha na sua vida. Se você, durante um confronto, em que você muitas das vezes, igual o homem da ilustração que eu falei, acha que a cruz é muito pesada, aí não quer ajudar, não quer reagir com a palavra ensina, mas quer reclamar somente. Então, se durante o confronto você não consegue entender que é um confronto que isso está permitindo para o crescimento, aí enquanto você levar as coisas para o lado da carne, para o lado pessoal, você vai lutar carne contra sangue. E você não vai entrar na palavra do Senhor. Pelo contrário, você vai conseguir entristecer o Espírito Santo. E vai ser talvez vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque o mundo espiritual está vendo. O diabo está vendo. Então entenda bem, coisas que os homens não veem, Deus está vendo, Deus sabe, e o diabo também está vendo. O que acontece? Você vai estar empoderando o inferno na sua vida. Vê bem quando Davi chega naquele campo, ele fala assim, quem é esse circunciso que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Mas os valentes estavam tudo com medo lá. Mas aquele jovem destemido chegou e glorificou a Deus e enfureceu o inferno. Mas quantas pessoas, ao invés de enfurecer o inferno, agrada a Satanás, deixando de obedecer a Deus? Não entende que Deus está vendo. Deus torce por você porque Deus te conhece. Deus torce por mim porque Ele me conhece. Mas a pessoa não consegue identificar a sua identidade no mundo espiritual e para de frutificar. E quantas pessoas estão andando de santo por aí, mas com o coração pesado, magoada, de noite, toma ceia, vai para a casa do Senhor e volta com a mágoa no coração, porque não está entendendo que o confronto é para crescimento. Então entenda bem, deixe de ser cabeça dura, deixa Deus agir na sua vida. Eu sempre digo o seguinte, nós não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças, mas podemos não permitir que ela faça ninho. Então o diabo vai mandar dardos, vai atacar, porque quando você coloca um propósito de fazer alguma coisa, ainda mais quando é para glorificar Deus, ou para uma melhor qualidade de vida, família, ministerial, não importa, estudar e tal, você vai projetar, o diabo vai vir para te tentar. Porque você vai passar, a Bíblia diz que as nossas obras são provadas no fogo. O que for palha vai queimar. Então quantas pessoas deixam de glorificar Deus e as obras que têm sido feitas até hoje têm sido palha.
Porque no momento que é para glorificar o Senhor, que o seu testemunho de vida está magoado, magoada, rancoroso, rancorosa. E o pior é entrar na presença de Deus dessa forma, como estava fazendo Asaf. Entra na casa do Senhor, entra na obra do Senhor com o coração rancoroso, não entende que é um confronto que Deus está permitindo para curar. Então nessa noite, deixe de ser cabeça dura, deixa Deus agir na sua vida, para Deus mudar histórico, para Deus mudar, para Deus fazer com que o gigante caia na sua vida. Não entenda bem, para de viver fugindo da sua realidade, para de ficar culpando alguém, porque na realidade quem está fugindo é você. Quem está fugindo é você. Ah, não, mas eu estou vendo aquele pessoa assim, aponta o defeito do outro, da outra, mas está fugindo, porque se Deus permitiu você ver a dificuldade, o problema na família, no casamento, no ministério, Deus te chamando para você se posicionar. Como? Comece a orar. Comece a buscar o Senhor, jejuar, clamar a Deus para mudar a situação. Não se junte com aqueles que vão caluniar, que vão falar. Comece a orar. Aí Deus muda o quadro, mas não, a pessoa para. Aí começa a fugir, igual Elias. Então, a palavra fuga é uma palavra substantiva feminina. É uma retirada em desordem e com precipitada, uma retirada em desordem precipitada de um local onde está havendo ali o confronto, o conflito. Então a pessoa às vezes foge e não entende que está saindo de um lugar em que Deus, apesar do que estava acontecendo ao seu redor, ao seu derredor, Deus estava ali guardando, conservando aquela pessoa nos braços e aquela situação iria passar. Porque a Bíblia diz em Lucas 18, 27, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Se você entender que é confronto, que Deus tem cura, tem milagre, tem resposta, você permanece. Mas a pessoa que não entende, ela sai e não entende que aquela situação ali, Deus tinha graça, tinha favor. Eu me lembro da história de Noemi. Noemi com seu esposo, quando a fome começa na sua cidade, ela foge, vai morar, vamos lá, 10 anos na terra do inimigo. Lá morre o esposo, lá morrem os seus filhos, e casam com duas mulheres que eram estranhas ao Evangelho, no meio do povo do Senhor. Deus é tão bom que uma delas venha a ser Ruth, venha a ser a avó de Davi no futuro. Mas você vê bem como é que Deus, é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem. Então entenda bem, irmão. Para de fugir. Para de correr do que Deus chamou você para ser. Para de fugir do confronto que vem até a sua vida. Deixa Deus agir, mudar o quadro da sua casa, no seu chamado, no seu casamento. Deixa Deus ser Deus. Para de agir com a carne. Para de atrapalhar o Espírito Santo de fazer o que ele já traçou para fazer. Porque se você não permitir, Deus não vai fazer. O diabo é que invade. O Senhor não. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entra aí na sua casa, serei com você e você comigo. Apocalipse 3:20. Mas se você não abrir, Deus está vendo, mas você não permite ele agir. Ele quer ser Deus na sua vida. Quer que você entenda que ele quer ser Deus na sua vida. Se você não entendendo assim, fica difícil. Agora, o conflito é uma profunda falta de entendimento entre dois ou mais pares. Então, o conflito é uma situação que, no momento, faz uma profunda falta de entendimento entre dois ou mais pares. Isso é um conflito. Então, e o confronto? É um choque de interesses ou de ideias, enfrentamento, e aquilo que é preciso enfrentar, ultrapassar e vencer, a fim de atingir o nível desejado. Então, o confronto é algo que você tem que encarar, tem que passar por ele, tem que derrubar esse muro de Jericó. Pai, se Deus está contigo, você não mandou dar volta? Dá voltas, mas não fuja, porque no momento certo o muro vai cair. Mas a pessoa não quer encarar o confronto e começa a acusar outras pessoas, começa a atribuir culpa a outras pessoas, porque na realidade está culpando é Deus. A pessoa não fala diretamente que é Deus, mas se não está obedecendo a palavra, está culpando é o Senhor, porque a palavra é de Deus, não é do homem. Então, quando a pessoa não encara o confronto, ela está em desobediência com a própria palavra do Senhor. Está em pecado na presença do Senhor. E pode até ser fulminado. Para de ver o Espírito agindo na sua vida, porque é ser induzido pela carne. Então, nessa noite, eu repito, você pode fugir do confronto, porém, não conseguirá fugir do fracasso. Porque o fracasso vem.
Se você não deixar Deus fazer na sua vida o que é necessário fazer, quer viver um evangelho, que Deus faça tudo o que eu quero. Não, porque tem coisa que Deus vai fazer que não entendemos no momento. Não entendemos. Mas se nós obedecermos, lá na frente poderemos entender. Você vai entender, caramba, Deus estava certo e eu não sabia. Então entenda bem, você não precisa entender para obedecer. Obedece, mesmo sem entender, porque a Bíblia diz que o Senhor prefere, não quer sacrifício, sim obediência. Aí em 1 Samuel só fala isso, quando Saul ali desobedece, quando Samuel tem que vir tomar uma atitude ali. O Senhor fala, não, Deus não quer sacrifício, Deus, ele tira o trono de Saul por causa da desobediência. E a pessoa não entende que quando está desobedecendo, quando está machucando pessoas, quando está ferindo o Espírito Santo, Deus pode tirar a pessoa do que está fazendo. Deus pode tirar, a pessoa não vai perder os dons, mas o chamado dela parado ali naquela situação. O chamado dele é parado, porque não consegue obedecer. Então Deus diz, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Ah, mas eu não senti no coração. Quantos irmãos, quantas irmãs pecam com essa frase? Ah, não senti de Deus. Meu irmão, a palavra está dizendo, como é que você não sentiu? A palavra está mandando fazer ou não fazer, se ensina ou não. O que passar disso é de procedência maligna. O que passar disso é de procedência maligna. Mas a pessoa não quer dar ouvido ao Espírito Santo. Permanece no erro, porque não está entendendo o confronto. Está com uma atitude maligna e o que é pior, às vezes, como diz, dentro da casa do Senhor. Então entenda bem, você pode fugir do confronto, porém não conseguirá fugir do seu fracasso. E Deus te chamou para ser mais do que vencedor, meu irmão. Deus te chamou para ser mais do que vencedora. Então entenda que você nasceu para vencer. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, ó, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Você não precisa entender para obedecer, não. Tá difícil, dá graças a Deus, irmão. Continua caminhando. E Deus vai dando vitória, vai derrubando gigante na sua vida. Dá graças. Mas seja o que Deus te chamou para ser. Abençoe pessoas. Abençoa o teu próximo, abençoa a sua casa. Mas não, a pessoa quer reclamar, quer deixar de agir como Deus ensina na sua palavra. E quer glorificar a Deus. E vai ficar como Asaf dentro da obra, com impulso satânico, com pensamento satânico, com atitudes satânicas. Então temos que entender que a obra é do Senhor. Fomos chamados para ser sal e luz, para glorificar o Senhor. Então, está no confronto, vai em frente, meu irmão. Está no confronto, minha irmã, vai em frente. Deus vai te honrar. Não pare. Hebreus 10,38 diz, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se para de obedecer ao Senhor, Deus não tem prazer. Ah, mas é que eu não concordo com isso. Você está parando de obedecer, Deus não tem prazer. Pode fazer o que for, Deus não tem prazer. Aí que a Bíblia diz, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, por isso que muitos vão dizer, como diz ali em Mateus 7,21, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, então não eu curei, então não eu preguei, então eu sapateei, então eu fiz maravilha. O Senhor dirá, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então entenda bem, entenda que você precisa passar por esse confronto. Embora sua carne não quer, sua mente não aceita, obedeça. Deus vai te honrar obedecendo. Deus não vai te honrar fazendo cara feia. Quantos nem mais caminham para a casa do Senhor? Quantos nem mais vão buscar mais a Deus? Porque eu não concordo. Porque no pensamento dele, a Bíblia diz, em números, só fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, são mais altos que os seus caminhos. E a pessoa para de caminhar porque não concorda. Aí vai somar na igreja dos desigrejados. Quantas pessoas com rico conhecimento estão na igreja dos desigrejados por esse mundo afora? O Brasil está cheio deles. Por quê? Porque não quer obedecer. Quer andar segundo a sua mente, a sua carne. Quer andar com a sua fé emotiva, com a alma doente. É um doente conduzindo outro doente. Mas não, quero cantar, quero falar, quero pregar. Não está entendendo. Aí fica igual a Asaf, fazendo a obra doente. Fazendo a obra enfermo. Não está entendendo o confronto. Então o confronto é para curar. O confronto é para vencer. Porque deixar aqui um texto de um pensador que diz o seguinte, ó. Ele diz, uma palavra que eu achei interessante essa palavra, que a pessoa tem que entender o que esse homem quis dizer, tá? Tenta entender o que ele quis dizer aqui, ó. Foi John Piper. Ele diz o seguinte, ó. Se o Deus
que você diz adorar nunca discorda de você, certamente você está idolatrando seus errados pensamentos e a prática de idolatria de si mesmo. Então, vê bem, se você está errando e o Deus que você serve, você não consegue entender, ele te chamando a atenção, te repreendendo, então, vê bem, se Deus não está te repreendendo, mesmo errando, mesmo fazendo coisas erradas diante dele, se não está sentindo a repreensão de Deus, você está desobedecendo a esse Deus que você diz adorar, está idolatrando a sua vida, os seus afazeres, o seu chamado, está caminhando contrário da vontade do Senhor. É um perigo. Então John Piper disse isso. Se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, certamente você está idolatrando os seus errados pensamentos e a prática de idolatria de si mesmo. Então, se está vivendo uma vida de erro, não acha que não vou mudar porque eu estou certo, não bate com a palavra, está idolatrando a si mesmo. Ah, que eu sou cheio de dons, está idolatrando os seus dons. Ah, que eu tenho inteligência, eu fiz curso tal, está idolatrando o poder intelectual que você tem recebido e esquece que tem que obedecer a Deus. Então o Senhor diz, Deus quer obediência e não sacrifício. Então entenda, você pode fugir do confronto, mas não conseguirá fugir do fracasso. Então o que adianta, irmão, nós nadarmos e morrermos na praia? Imagine a dor que vai ser daquelas muitas almas que a Bíblia diz que serão como a areia do mar. Vai ouvir naquele grande dia. É só você ler Mateus 7, 21 em diante. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz maravilha, virei cambalhota, eu curei, eu pulei, cantei, preguei, revelei. O Senhor dirá, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Sabe por quê? De repente levou um montão de pessoas para a presença do Senhor, de repente pregava, a palavra não é dele, não é minha, a palavra é do Senhor. Aí a pessoa continua no erro, porque eu estou pregando, estou vendo o resultado. Eu estou pregando, estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou pregando, tem almas se convertendo. Eu estou pregando, estou vendo pessoas sendo edificadas. O pior é isso. Aí a pessoa ganha o mundo todo e perder a sua salvação. Porque não entende que está sendo confrontado para que seja curado e não quer dar ouvido ao Espírito Santo. Então nessa noite é a noite de cura. Essa noite é a noite de quebrantamento. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus tocar nessa área que está vendo confronto. Será que você ainda não entendeu? Entenda bem. Tem situações na nossa vida que ainda não entendemos aquilo, então somos ignorantes naquela área. A partir do momento que a gente toma conhecimento da palavra e continua fazendo, nós somos pecadores. Aí é diferente. Quando nós conhecemos a verdade e não fazemos porque não quero, porque não concordo, nós estamos pecando diante do Senhor. Se você desconhece a verdade, você está na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você continua errando, sabendo que está errando, você começa a pecar diante do Senhor. Abre porta para Satanás, cria alianças com Satanás. É algemada sem sentir. Então entenda bem, é confronto, e confronto é para cura. Se você foge do confronto, você dá de cara com fracasso. Então nessa noite, eu convido você para estar orando, para estarmos falando com Deus, para você deixar Deus agir nas áreas da sua vida, para você deixar Deus falar com você. Amém? Para que Deus possa te abençoar. A fuga não te dá direção, só vontade de se esconder. No caminho da fuga, você não terá amparo de Deus, como Hebreus 10:38. Então, a fuga não te dá nenhuma direção. A fuga só te dá cada vez mais vontade de se esconder. No caminho da fuga, você não terá amparo de Deus. Está fugindo. Elias estava escondido na caverna. 2 vezes o Senhor fala com ele. Aí ele exige, não, eu quero te ver. Quero ver o Senhor. Aí ele saiu da caverna querendo ver Deus. Viu tudo. Barulho, vento, árvore caindo, pedra rolando, mas não era Deus. Aí quando aquela voz muito suave falou, era o Espírito Santo falando com ele. Então tem pessoas que querem ver. Ah, eu vou na casa do irmão fulano. Ah, eu vou na igreja tal. Ah, ali tem revelação. Está no confronto e não quer ser curado. Aí começa a procurar um montão de lugar. E não ouve Deus falar.
Começa a rodar igual um peru tonto, vai em tudo que é caminho. Ó. Aí, tem oração ali, tem revelação ali, tem um monte e tal ali, mas não obedece, você pode ir para onde for, você pode viajar para onde for. Enquanto não obedecer, o problema vai te acompanhar. E o que é pior? O pior é morrer dentro dessa situação, não deixando Deus curar. O pior, quando as pessoas param de tomar ceia e pensam que é normal, porque a acusação bate na mente, não se cansa de dar lugar para o inimigo na sua vida, aí fica recebendo acusação, não fala com mais ninguém, não cumprimenta ninguém, não abençoa ninguém, mas também não ceia. E quando ceia, ceia em pecado. Então nessa noite, deixa Deus curar a sua alma. Deixa Deus refrigerar a sua mente. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, que te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força fica pequena. Então nessa noite, Deus quer te curar, para você não estar caminhando à toa. Você não está aí dando murro em ponta de faca. Enquanto você continuar fugindo, sempre dará com a cara no muro. Entenda bem, se você continuar fugindo, você não vai ter resultado. A Bíblia diz que sem santificação não vê Deus. Não vamos ver Deus no casamento, nas finanças. Não vamos ver Deus nos negócios, na faculdade, no ministério. Enquanto estivermos errando em pecado, sem a santificação, o que é a santificação? Fugir do pecado. Separar do pecado. Então, enquanto estiver assim, não vai ver Deus e vai colocar culpa em pessoas. Entenda, Deus pode até te dar refúgio, embora não aprove a sua fuga. Entendeu? Então Deus não consome a pessoa. A pessoa, não, eu não morri. Não, porque antigamente o povo entrava no templo, e ali no lugar santo, santíssimo, e ali ele morria fulminado. Eu não morri. Aí a pessoa continua errando, continua adulterando, continua mentindo, continua defraudando, continua fazendo tudo de errado e não entende que o confronto é para curar. E na presença de Deus, na presença do Senhor. Então é importante entender, Deus quer curar, Deus quer fechar as portas, as brechas que o diabo está entrando na sua história. Deus quer fechar, mas para isso, deixa Deus ser Deus na sua vida. Se renda, faz igual lutador de boxe, joga a toalha, se renda, deixa Deus agir, mudar histórias, entendeu? Então, você poderá fugir de quem ou para onde quiser, porém nunca fugirá do seu destino. Consegue entender? Você pode fugir para onde for, você pode apelar para quem quiser, você pode mudar de país, cidade, de ministério, mudar de bairro, mudar de município, mas você nunca vai fugir do seu destino. Por quê? Você está fugindo do processo, está fugindo do confronto, e quem foge do confronto dá de cara com fracasso. Então você pode fugir para onde for, pode mudar de ministério 3 vezes ao ano, por semana, pode ser em tudo quanto é lugar. Vou ser nesse mês no ministério tal. Vou congregar no ministério tal. Vou congregar na igreja tal. Porque lá tem poder, meu irmão. Enquanto você não entender que Deus quer agir na sua vida, e você está lutando igual Jonas contra o Espírito Santo, você vai atrapalhando os outros de vencer, você vai fechando porta até para outras pessoas vão perdendo seus bens. Além de você estar perdendo, você leva outras pessoas a perderem seus bens. Como Jonas, aquele navio jogou toda a carga fora, e o barco ainda estava afundando, porque o pecado pesa. Perdendo tudo, os homens jogaram tudo fora. Até orar a Deus, nem conheciam Deus, até orar a Deus eles oraram. Porque o pecador estava ali pesando o caminhar dele. Então entenda bem, enquanto a pessoa está andando no pecado, tudo ao seu redor começa a fracassar, e pessoas começam a sofrer perdas por causa do seu pecado, do meu pecado. Então nessa noite, conserte diante de Deus. E não adianta fugir. Você vai fugir da situação, o problema vai atrás. Você não vai fugir do teu destino. Você foge do lugar, mas não foge do destino. Você muda de igreja, mas não muda de situação. Por quê? Está fugindo do confronto. E quem foge do confronto dá de cara com fracasso. Quem foge do confronto poderá cair na boca do grande peixe, mas não fugirá do seu fracasso. Entendeu? Jonas, ele fugiu. Ele arrebentou com a vida dos outros, perdeu os bens por causa dele, mas o que aconteceu? Foi jogado no mar e um grande peixe engoliu. Então tem pessoas aí, cristãs, irmão, aí algemado. Você vai nos presídios, tu vê lá gente no presídio, Jesus, Messias, Elias, Eliseu, Zacarias, é filho de crente, é desviado, é filho de crente, é ex-pastor, ex-missionário.
tudo não presídio. Você vai no hospital de loucos, a pessoa doida e cantando hino, doida e falando a palavra. Sabe por quê? Não aceitou o confronto, não ouviu a voz de Deus. Aí a pessoa começa a andar, a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deles são caminhos de morte. Então entenda bem, quem foge do confronto poderá cair na boca do grande peixe, mas não fugirá do seu fracasso. Então entenda bem, não adianta fugir, tem que se apresentar a Deus e falar assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Fazia as coisas erradas, coisas ruins, mas ficava diante de Deus e se quebrantava. E Deus falava: esse é segundo o meu coração. Quem fugir de algo, quer fugir de algo? Eu vou te dar um conselho, uma chave de vitória. Você quer fugir de algo? Foge do pecado. Quer fugir de uma situação? Foge de situações que levam a pecar. Foge de situações que faz você levar pessoas a pecar. Porque tem pessoas que pecam e ainda levam outros a pecar, porque não entende o confronto, não quer cura, quer andar segundo o curso da sua mente. Aí fica de máscara. Então, finalizando, saiba que fugir é o pior, pois o fracasso te espera até te alcançar. Saiba que fugir é o pior, é a sua pior atitude, pois o fracasso te espera até te alcançar. Então, que você possa ficar atento, fica atenta, minha irmã, mas não deixe o diabo te enganar, não deixe Satanás roubar o que Deus já te deu e o que ele tem para te dar. Porque então, eu vou repetir, o nosso milagre já está preparado, a nossa bênção já está preparada, nós temos apenas que tomar posse. Mas para tomar posse, tem que encarar o confronto. Para encarar o confronto, tem que abrir o seu coração, tem que liberar as dores e mágoas no altar do Senhor. Então nessa noite vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Pai, porque Deus conhece tudo na minha vida. Deus sabe onde está o seu tendão de Aquiles, onde está o meu tendão de Aquiles. Deus sabe daquilo que pode nos levar à queda. Boa noite, graça e paz, irmã Vânia. Então, Deus sabe o que pode nos levar à queda. Não adianta nós nos enganarmos. Deus nos conhece. É melhor ser sincero com Deus do que viver uma vida de erros. Porque uma vida de erros é andar em vão. Se não entende o confronto, peça ao Senhor: Pai, me revela, me dá direção, me dá sabedoria, fala comigo, me mostra, Senhor. Deus vai com certeza te mostrar. A Bíblia diz em Provérbio: quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente não lança no rosto. Se você quer ter convicção de onde está errando, peça ao Espírito Santo, ele vai te mostrar. Deus já tem falado, porque nós sabemos quando nós erramos, porque o Espírito do Senhor que habita em nós nos mostra que estamos errando. Só que nós não queremos acertar, preferimos andar no erro. Por isso que as pessoas fazem como Adão, começam a fugir. Foge daqui, foge dali, se esconde, mas não tenta esconder dele mesmo. Porque Deus está vendo, o diabo está vendo, e a sua mente está lhe acusando. E o pior é isso. A mente, mano, a mente do homem, isso é que é pior, o ser humano, se for para o inferno, a mente vai ativa, porque a alma do homem não morre. O espírito e a alma do homem é eterno, são eternos. E o que é pior, vi que lá sofrendo no Hades, o rico via Lázaro. E não, mande alguém lá falar com meus irmãos para que não venham para cá. Só não, eles têm um profeta que os ouça. Não pode passar daqui para lá nem de lá para cá. Então entenda bem, nessa noite Deus quer curar, Deus quer mudar histórias. Não importa o tamanho da afronta, o tamanho do pecado, Deus tem poder para perdoar pecados. Não importa o que o diabo te levou a fazer. Não importa a casca de banana que te derrubou. Deus quer curar. Deus quer te levar a lugares altos. Mas para isso, deixa Deus nesta noite ser Deus na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Se você estiver dirigindo, fica somente ligado. Não feche os olhos não. Dirige ligado no Senhor. Quando você estiver parado e poder se ajoelhar ou colocar a mão no coração, se você puder, manifesta. Deus te falou contigo? Se Deus está falando com você, se manifesta agora. É você, o Espírito Santo. Deus está falando com você. Se sentiu Deus falar alguma coisa com você,
Se rasga agora diante de Deus. Porque Deus quer ver a tua sinceridade, a minha sinceridade. Porque os nossos erros, nós sabemos. Há um ditado antigo que diz que o pai às vezes não sabe porque está batendo, mas o filho sabe porque está apanhando. Então, nós sabemos onde erramos. Nós sabemos onde nós entristecemos o Espírito Santo. Então, nessa hora, é hora de você falar com Deus. Fale com Deus, sabe por quê? Quando você orar ao Senhor, você vai estar cortando vínculos que você fez com os erros, com o inferno. Você vai pegar de volta a promissória que você deu em branco para Satanás. Você assinou e deu em branco. Quando você desobedece, quando eu desobedeço, nós damos promissórias em branco na mão do diabo, dizendo assim, pode atrapalhar minha vida, pode me judiar. Aí ele luta e nos fere com as nossas próprias armas, porque nós demos legalidade a ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos a Deus. Coloque diante da sua vida agora. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que Tu és. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu ali ontem, Senhor, e hoje, por aquele pequeno incidente ali com a parte técnica, Senhor. Podemos estar repetindo ela hoje aqui, Senhor, para que as pessoas sejam abençoadas. Então, toma nas suas mãos, cada um dos irmãos que estão diante dessa live, estão agora ouvindo, vendo, os que vão ouvir posteriormente. Toma a irmã Vânia em suas mãos, toma a Roseni, que já passou aqui, toma os irmãos que estão talvez assistindo agora, mas não deram os seus nomes. Eu acho que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus. Toca nas suas vidas. A tua palavra, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê, Deus que tudo pode, Senhor. Então, nessa noite, manifesta agora o teu poder, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus. Se você puder, toca com a sua mão na minha mão agora. Senhor, toma nas suas mãos agora essa vida. Onde quer que essa pessoa esteja agora, Pai, traz graça, favor e misericórdia para essa vida. Senhor, toma esse casamento, Pai, que está indo à falência, Senhor. Esses casais que passam por incompatibilidade, que não conseguem mais conversar, que não conseguem mais se respeitarem, que não conseguem mais ter um relacionamento saudável. Toma nas suas mãos. Toma aqueles filhos que não conseguem obedecer aos seus pais. Toma aquele que está enfermo no leito, Senhor, porque está brincando com a tua palavra, foi colocado no leito. Toma nas suas mãos. Está agora pedindo perdão em lágrimas, ó Deus. Alguém está agora atrás de uma grade pedindo, Senhor, me visita, me tire daqui, eu vou acertar. Toma nas suas mãos. Aquela pessoa que não vigiou e foi para as drogas novamente, voltou para a prostituição. Toma nas suas mãos essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, meu Pai. Toma a nossa autoridade aqui no Brasil, as constituídas, ó Deus. Toma nas suas mãos, que a mentira caia por terra nessa nação. Toma as igrejas que estão sendo perseguidas, como aquela que eu vi hoje, aqui nos nossos municípios, aqui do Rio de Janeiro, Deus. Ó, Pai, a igreja que foi fechada nessa noite, toma nas suas mãos. Aqueles que passam por situações adversas, meu Pai, nos seus ministérios. Toma nas suas mãos, aquele que precisa agora de um recurso financeiro, de uma parte logística, administrativa. Toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos aqueles que estão agora no processo retido, ó Deus. Talvez a pessoa não está atenta, ó Pai, e anda em desobediência, as coisas não conseguem, começa a não dar certo, porque está escrito que se não tivermos santificação, não veremos o Senhor. Não veremos aonde, Pai? Nas obras feitas pelas nossas mãos. Não veremos na família, nos negócios, no casamento, nas finanças. Mas nesta noite, Pai, esse coração se quebranta diante do Senhor. Tua palavra diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Toma nas suas mãos agora, entra com cura nessa alma. Entra, Senhor. Essa pessoa que está em pé e cai, um dia está com fé, outro dia está com dúvida. Senhor, visita nesse momento. Toma aqueles casamentos que o diabo disse que não vai dar certo, que ele não tem mais jeito, que ela não tem mais jeito. Senhor, o Senhor um dia entrou em nossas vidas, quando estávamos nas drogas e nas bebidas, e deu jeito, Senhor. Então, Pai, a Tua palavra diz em Lucas 1,37 que não há impossíveis para Deus. Então, toma nas Suas mãos agora. Essa pessoa está sendo vítima de uma mentira do inferno, ó Deus, porque está olhando para o problema e achando que não tem saída. Senhor, nessa noite manifesta o Teu poder, no Brasil e fora do Brasil, Pai. Temos irmãos ali da igreja nas Suas mãos. Cada um dos irmãos nessa noite, visita, meu Deus. Estamos batizando do dia 3 de setembro, que irão passar pelas águas na parte da manhã. Abençoa cada um deles agora, fortalece, Pai, cai por terra toda a barreira de Satanás em suas vidas. Toma nas suas mãos, Pai, aqueles que, como hoje, fiquei sabendo de casais que estão com problemas de relacionamento, ó Deus, entra com graça nessas vidas, mas abre seus olhos, Senhor, toca nas suas mentes, ó Deus, porque é difícil falar com uma pessoa que não quer dar ouvido para a verdade, mas só o Senhor pode convencer, porque a palavra diz em Malaquias
Malaquias, que não é por força e nem por violência, mas pelo seu Espírito, Senhor. Então nessa noite convence o coração dessa pessoa que os caminhos que está trilhando é um caminho de morte, Deus, caminho de distanciamento do Senhor, caminho de acusação, e quem que está ganhando com isso é inferno, Pai. Então nessa noite, entra com graça, entra com favor, mas muda essa história, Senhor. Eu profetizo que eu verei na próxima live pessoas contando testemunho de milagres, porta de emprego sendo aberta, casamentos sendo reatados, aquele que está até com os documentos na vara de divórcio, ó Deus, eu creio que pode haver um toque do Senhor e ser desfeita essa situação, porque tem pessoas que estão se amando, mas estão com tanta mágoa no coração, Deus, que até a palavra diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que o coração ofendido. Mas nessa noite entra com cura, meu Deus, entra com cura, que esse restinho de mês de agosto seja mês de milagres, ó Deus. Toma nas suas mãos, manifesta o seu poder. Cura agora o canceroso, o aidético, ó Pai. Aquele que está com diabetes, Pai, com doença de pressão alta, pressão baixa. Aquele que está agora entubado, meu Deus. Toma nas suas mãos, nos 4 cantos desta nação. Entrega essa pessoa nas suas mãos e peça, manifesta o teu poder. E a pessoa tremendamente, segundo a tua misericórdia, entrega esse povo nas tuas mãos. E pela fé, já te agradeço, crendo, ó Pai, na graça e no favor do Senhor. Toma, Senhor, os irmãos que estão agora ao alcance dessa oração. Nossa irmã Vânia que está aqui. Pai, temos irmãos que já passaram por essa live, que vão estar ouvindo amanhã, hoje ainda, em outros países, ó Deus. Toma nas suas mãos e marca suas vidas, marca seus ministérios, mas glorifica o teu nome, Pai, envergonha as trevas nessa vida. Pai, quebra agora alianças que foram feitas com o inimigo, aquelas autorizações que foram dadas por erros, ó Deus. Rasga agora essas promissórias, em nome de Jesus. Mas abençoa este povo, Deus. Toma a nossa vida nas suas mãos. Nos dá uma noite de bênção, de graça e de favor do Senhor. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por ser permitido estar dentro da sua casa com você agora, no seu carro, compartilhando contigo essa palavra. Eu queria reforçar um convite que está sendo feito já há 4 meses. No dia 30 de setembro teremos ali o jantar de casais, é o 8º jantar de casais, é para casais, noivos e também pessoas que vivem amigados, é para pessoas que vivem uma vida a dois ou que planejam uma vida a dois, como o caso dos noivos. Terá ali o jantar, depois terá uma palavra específica para casais e depois um ato profético ali. Nós te convidamos a você a estar conosco, ok? A participar conosco, vai ser no sítio aqui na rua Itumirim, o sítio Casa Branca do nosso pastor Marcelo, um amigo que Deus nos deu a conhecer. Então eu peço que, se você ainda temos aqui 4 vagas, e convido você a entrar em contato no telefone que está no Facebook ali, no convite, ou então você entra no Mensagem, fala conosco, nós iremos caminhar você, a pastora Antônia, a obreira Vitória, são os responsáveis ali, estar relacionando as pessoas. Convido você a não deixe de estar conosco nesse jantar, porque tem pessoas que têm tanto compromisso, como alguns já me falaram, não, eu tenho isso, fazendo aquilo outro e tal. Mas uma palavra que o pastor Josué Gonçalves fala, eu respeito muito, tem repetido para as pessoas: nenhum sucesso na vida justifica o fracasso de um casamento. O ministério, a faculdade, os projetos, nada justifica o fracasso de um casamento. Porque tem pessoas que levam mais a sério amigos, mais a sério o trabalho, mais a sério os dons, mais a sério os horários dos cultos na igreja, e desconsidera o seu casamento. Alguém já me disse um dia: não, mas Deus disse que tem que largar pai, mãe, filho, filha, esposa. Não, não é isso não. Pelo contrário, lá em 1 Timóteo 5,8 diz: se nós desprezarmos os nossos, e principalmente da nossa casa, que é a nossa família, somos pior do que o infiel e negamos a fé. Então olha o que a palavra diz. Então, se negarmos os nossos, quantos estão negando? Se negarmos os nossos, somos pior do que o infiel e negamos a fé. Então, não deixe as raposinhas continuar comendo a flor do seu jardim do casamento. Não. Venha rejuvenescer seu casamento. Venha estar ali. É um pit stop. Você parar, uma reflexão, uma palavra, uma oração, e ali você vai sair rejuvenescido. Se já está bom, vai ficar excelente. E que está ruim, Deus vai consertar esse casamento. Então, dia 30 de setembro,
17h30, sítio Casa Blanca, aqui no Magaça, Zona Oeste do Rio de Janeiro. É no Guaratiba aqui, ok? Sítio Casa Blanca do Pastor Marcelo, na rua Itumirim, próximo aqui do Clube do Guaratiba. Você é o nosso convidado. Então entre em contato, tem vaga para você ainda, já tem diversos casais abençoados já no grupo aí. A partir do dia 1º de setembro começa a contagem regressiva, aí vai ser colocado os detalhes, como chegar, tudo vai ser colocado no grupo a partir do dia 1º de setembro. Então está em tempo ainda de você somar conosco, amém? Então muito obrigado mais uma vez. Na quinta-feira vai ter a live de casais. Quinta-feira, live de casais, e eu convido você a estar ali conosco na live de casais. Essa vai ser às 22 horas. Iremos falar sobre infidelidade, sobre as situações que acontecem no casamento que entristece o Senhor. Vamos estar falando ali na quinta-feira, dia 31 de agosto, na live de casais, às 22 horas. Ok? Você é o nosso convidado a estar conosco. Convide outras pessoas para estar conosco nessa live, onde você será abençoado significativamente. Ok? Um bom descanso. Que o Espírito Santo ainda fale contigo nessa noite. Revele a vontade do Senhor ao seu coração, para que você possa andar novidade de vida, sendo canal de bênção para a sua vida e para outras vidas também. Porque Deus nos chamou para ser luz. E com o Senhor, somos maioria, vamos comer o melhor dessa terra. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Você que vai nos ouvir também à noite, de dia em outros países. Que Deus te abençoe tremendamente. Eu me despeço com você dizendo: Shalom Adonai. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe tremendamente. Em